Hoje eu sei que nós iremos entrar em um assunto polêmico, mas como vocês sabem que eu faço análises bíblicas buscando entender o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre dinheiro, hoje nós iremos analisar o versículo que está em Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que esse texto está afirmando? Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas, todas mesmo, inclusive ter uma abundância financeira. Meu amigo, hoje teremos uma missão muito complicada, pois como vocês já têm me acompanhado, a minha missão é ajudar cristãos a melhorarem os seus ganhos financeiros. Olá, o meu nome é William Souza e eu ajudo cristãos a melhorarem os seus ganhos financeiros. A primeira coisa que vamos analisar um pouco seria o contexto que esse versículo se encontra, pois não podemos correr o risco de fazer análises fora de contexto. Estamos diante do centro, no meu ponto de vista, do ministério de Jesus, onde Jesus começa a discursar para uma grande multidão o grande sermão da montanha, que começa em Mateus capítulo 5. Um resumo sobre esse sermão está na wikipedia.org. O Sermão da Montanha é um discurso de Jesus Cristo que pode ser lido no Evangelho de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7 e no Evangelho de Lucas, fragmentado ao longo do livro. Nesses discursos, Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normalizam e orientam a vida cristã. Esses discursos podem ser considerados, por isso, como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso ao reino e da transformação que esse reino produz. John Stott, teólogo e escritor, diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a eles, disse Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículo 8. O reino de Cristo proclamou que deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos. Desse modo, ele fala de justiça, influência, piedade, confiança e ambição. E conclui com um desafio radical para que se escolha o caminho dele. Além de importantes princípios éticos morais, pode-se notar grandes revelações, pois aquilo que muitas vezes é tido por ruim, por desagradável, diante de Deus, é o que realmente vai levar muitos à verdadeira felicidade. Essa passagem forma um paradoxo, contrariando a ideia de muitos e, mais uma vez, mostrando que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. Está 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. No Sermão da Montanha, o evangelista Mateus está a apresentar Jesus Cristo como o novo Moisés. Daí o discurso ser proferido numa montanha, talvez apenas uma colina, no caso. Pois Moisés tinha recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai. Entretanto, Jesus afirmou que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas sim cumprir na sua íntegra. Mateus 5,17. Então vemos Jesus instruindo o povo que o seguia. A mesma coisa que Moisés fez quando recebeu os 10 mandamentos, que se encontra em Êxodo 20, dos versículos 1 ao versículo 17. Eu vou citar apenas os versículos 1 ao 3. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 3. Vejam que tem uma certa similaridade com Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não há dúvida nenhuma que todos os cristãos, aqueles que são seguidores de Jesus, devem seguir esse mandamento: buscar o eterno em primeiro lugar. A Bíblia é taxativa em dizer buscar em primeiro lugar, mas e depois? Como o quesito dinheiro está sendo acrescentado? A primeira coisa que devemos entender é que o nosso foco não é ter o dinheiro sem ter a presença ou intimidade com o eterno. Mas nesse exato momento, eu quero que você entre em uma análise simples na sua mente. Tire o dinheiro de tudo que está à sua volta. Tente imaginar o mundo sem dinheiro. Vamos começar por um efeito cascata, partindo das coisas essenciais, segundo a teoria de Abraham Maslow, um psicólogo americano que diz que todo ser humano precisa de 5 necessidades básicas, que são elas. Base de tudo seria a fisiologia. O que ele define como fisiologia? Todo ser humano ele precisa de respirar, beber água, comer, fazer sexo, dormir e soltar para fora o que se comeu. Isso mesmo, todos precisamos, na linguagem popular, cagar, soltar as nossas fezes. Na segunda camada das necessidades básicas seria segurança. A segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. A terceira camada seria o amor, relacionamento, amizade, família e intimidade sexual. Na quarta camada seria a estima, ter autoestima, confiança, conquistas, respeito das pessoas à sua volta e respeitar também as mesmas pessoas. A quinta e última camada seria a realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Baseando na teoria de Maslow, retira o dinheiro e vamos ver como seriam as nossas vidas nos dias atuais. Na primeira camada, você só conseguiria respirar, pois a água que você bebe tem que pagar por ela. A comida que come, você paga por ela. Se quiser dormir e descansar bem, vai precisar de uma cama. E até na hora de sentar no vaso para fazer o número 2, você precisa de um vaso. E esse vaso tem um custo financeiro. Eu não vou entrar em cada camada que Maslow falou que seria o básico para o ser humano viver com dignidade. Mas já deu para você entender que se não me preocupo com o dinheiro, em algum ponto desses citados haverá uma falta. E será que Deus realmente quer que os seus filhos vivam essa falta? Então, existe um problema para resolver. Após você buscar o reino de Deus, alguma forma essas necessidades básicas deverá ser resolvida. E para entender a forma que Deus resolve essas outras partes, não podemos descartar de analisar a vida daqueles que tiveram as suas necessidades resolvidas. E se existiu pessoas na Bíblia que Deus deu além das suas necessidades básicas, se deu a mais do que precisavam, qual era o sentido do que Deus estava dando mais para essas pessoas, além das necessidades básicas? Se deu a mais do que eles precisavam, qual era o sentido do porquê Deus estava dando mais para essas pessoas? Vamos voltar lá no princípio de tudo. Como Adão tinha as suas necessidades realizadas? Precisamos encontrar solução para tudo que, segundo Maslow, propõe como básico para a sobrevivência. Vamos citar alguns textos e comparar com a camada da teoria de Maslow. Aqui temos que resolver as 5 camadas descritas por Maslow. A primeira camada, ele diz que o ser humano precisa
de água, respirar, comida e sexo. Em Gênesis 1:6 está escrito: Deus criou as águas, depois disse Deus: haja luz, e entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Deus deu fôlego de vida. Gênesis 2:7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Sobre a comida, olha o que está escrito em Gênesis 1, versículo 29 e versículo 30. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Sobre o sexo, vamos ler o que está escrito em Gênesis 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Primeira camada resolvida. Acabamos de resolver como Deus sempre preocupou de suprir todas as necessidades da humanidade. Acabamos de ler como Deus cuidou em resolver o suprimento como a água, a respiração, o alimento e a satisfação sexual. A segunda camada, Maslow fala da necessidade de ter segurança. Vamos ler o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que o formara. Gênesis 2:15, o Senhor Deus abençoou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Somente depois que tudo estava pronto, colocou o homem para cuidar e desfrutar de tudo. A terceira camada fala que o ser humano precisa de ter amizade e relacionamento. E em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 19, diz: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Aqui Deus, além de desenvolver intimidade com Adão, dá a ele o poder e participação na criação. Agora ele escolheria o nome dos animais. Você já participou da vida de um casal quando vai escolher o nome dos seus filhos? Só pessoas íntimas que fazem parte desse momento. Na quarta camada, Maslow diz que é necessário o ser humano ter estima e confiança. E vamos ler o que está escrito em Gênesis 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Quem nunca se sentiu importante sabendo que foi capaz de começar algo? Se sentir parte do que está sendo envolvido. E é isso que nós vemos nesse versículo. O poder de se multiplicar, poder usar as suas habilidades e criatividade, podendo dar sentido para aquilo que está à sua volta. Isso é incrível. Todas as coisas que Deus está deixando disponível ao ser humano. A quinta e última camada das necessidades básicas de um ser humano, segundo Maslow, seria a realização pessoal, criatividade, solução de problemas. E vamos ler o que está escrito em Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem,
A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Aqui está o grande segredo por trás do dinheiro. Deus deu ao homem a mesma criatividade de criar, solucionar problemas, se respeitarem e ganharem respeito. O dinheiro em si não faz nada, mas por trás de grandes ideias, criatividades, soluções de problemas, podem atrair muita prosperidade financeira. No jardim, Adão e Eva eram cercados de toda a riqueza, tanto natural como árvores, frutos, animais, quanto de pedras preciosas. Está escrito o seguinte em Gênesis capítulo 2, do versículo 10 a 12. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. Em Gênesis 1, dos versículos 1 ao 31, vemos Deus cuidando exatamente de tudo que o ser humano precisava para suprir todas as camadas básicas que Maslow cita em sua teoria. Vemos Deus criando um local, colocando tudo em seu devido lugar, tudo com suas respectivas organizações, céu separado de terra, plantas, animais, água, para depois criar o homem, soprou o fôlego de vida em Adão, se relacionando com Adão todo o final do dia e depois fez Eva para ser companheira de Adão. O que vemos aqui? Deus preocupando exatamente em suprir todas as necessidades de Adão, a primeira criatura. Aqui vemos a perfeição de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas sendo acrescentada com abundância para Adão e Eva. Mas isso foi perdido. No jardim, eles não precisavam fazer nada para ter tudo disponível a eles. Mas após a queda, quando entra o pecado, através da desobediência às ordens dadas a Adão, vemos uma mudança. Vamos analisar como o Eterno supriu as necessidades daqueles que o seguiu, que está escrito em Gênesis 3,17. E ao homem declarou: visto que você deu os ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Em Gênesis 3,19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Até Noé não fala como era a forma de suprimento, mas temos indícios que eram através de penosos trabalhos. Em Gênesis 5, versículo 29 diz: deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Pronto, até Noé, vemos tudo sendo mostrado que o reino do Eterno preza por buscar ele em primeiro lugar, respeitando seus princípios. Na verdade, os princípios pré-estabelecidos pelo Eterno não é para obrigar os seus servos a fazer aquilo que eles não querem, mas para mostrar que quanto mais distante da matriz criadora de todas as coisas os homens estiverem, mais problemas em todas as esferas da vida eles criarão. E foi isso que acabou acontecendo. Veja o que está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículo de 11 a 14. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé:
darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Aqui vemos como o Eterno muda totalmente a sequência do que antes ele havia feito no Jardim do Éden. Antes, ele se preocupou em construir tudo e entregar pronto para Adão. Agora, ele continua mostrando que tem interesse em restaurar o relacionamento perdido com Adão em Noé. Mas agora Noé terá que usar aquilo que está na quinta camada da teoria de Maslow, a estima. Vamos recordar o que está descrito na quinta camada da teoria de Maslow. A estima significa moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Primeiro Noé tinha que aceitar os fatos. Em Gênesis 6:11 está escrito: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Noé tinha um grande desafio: aceitar que a moralidade havia se perdido e, para restaurá-la, o Eterno iria enviar o dilúvio e, para ele sobreviver, deixe eu ser redundante aqui, para ele sobreviver, teria que usar a sua criatividade, capacidade para começar um novo processo para a restauração dos problemas criados pelo ser humano. O ser humano questiona sobre os atos de Deus, mas não enxerga os problemas e caos que eles mesmos criam quando se distanciam das regras, princípios e organização. De Adão até a geração de Noé, a Bíblia não deixa claro quanto tempo se passou, mas mostra as consequências de uma humanidade que andava fazendo o contrário do que o Eterno havia pré-estabelecido para Adão no Éden. Estavam cada dia pior. Agora vamos analisar, a partir de Noé, como foi o tratamento do Eterno com o ser humano. No Jardim do Éden, o Eterno tinha uma forma organizada e harmônica que colocou todas as coisas em seu devido lugar e depois colocou o homem para cuidar. O homem, no caso, seria Adão. Pegou tudo pronto e não deu o devido valor para tudo aquilo que havia sido entregue a ele. Em Noé, nós vemos uma atitude diferenciada do Eterno com o homem. Ele mostra o que Noé precisava fazer, mas não dá pronto. Noé primeiro tinha que acreditar, confiar que o Eterno estava lhe dando uma oportunidade e depois arregaçar as mangas da camisa e construir a arca, do jeito que estava recebendo as instruções do Eterno. Mas Noé e sua família deveriam construir a arca. Vamos ler o que está escrito em Gênesis capítulo 6, dos versículos 4 ao 16. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros e o teto e corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Notem que está vindo somente instrução, pois tudo o que Noé precisava já existia. Todo o material que seria usado para a construção da arca estava disponível na natureza. Assim Noé acreditou, obedeceu e fez aquilo que recebeu de instrução e construiu a arca. Onde vemos o Eterno interferindo na missão de Noé?
Vamos ler o capítulo 6 de Gênesis, versículo 19 a 22. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Notem que depois de Noé ter seguido as instruções dadas a ele, o Eterno fez vir até ele todos os animais. Nesse caso, ele não precisou ir atrás dos animais. Os animais que vieram até ele, o Eterno incumbiu de trazê-los até Noé. Na chamada de Abraão, nós vemos uma coisa acontecendo. O Eterno o chama e orienta o que deveria fazer, mas não dá nada pronto a ele. Ele deveria usar suas habilidades e confiança no Eterno para que as promessas dadas a ele viessem a se cumprir. Olha o texto em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de seus pais, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como tinha ordenado o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Todos sabemos que foi uma trajetória muito grande na vida de Abraão até que se cumprisse a promessa de lhe nascer um filho. Sua mulher, ela era estéril e durante muitos anos ficou sem filho. Depois de muitos anos na sua caminhada, que lhe vieram filhos. Mesmo assim, houve falta de sabedoria na caminhada e Abraão seguiu as instruções de sua mulher Sarai, onde veio ter um filho com sua concubina. E isso foi essencial de vir grandes prejuízos para a família de Abraão e para toda a humanidade. Isso nos mostra que não quer dizer que só pelo fato de buscarmos o Eterno, obedecendo, seguindo suas instruções, que estamos imunes a não cometermos erros. Nesse conteúdo, o foco não é analisarmos os erros, e sim como o Eterno se relaciona com todos aqueles que acreditam nas suas promessas. E como podemos buscar, em primeiro lugar, a Ele e sua justiça. Fazendo assim, as demais coisas nos são acrescentadas de fato, mas não da forma que as pessoas vêm interpretando. Só pelo fato de irmos à igreja não quer dizer que estamos buscando manifestar a justiça do reino de Deus em nós. Em todas as pessoas que fizeram grande história na Bíblia, vemos uma disposição em fazer as suas partes. No caso, a sua parte. Obedeceram e depois, através do trabalho das suas mãos, que vieram a prosperidade do Eterno. Analisamos na vida de Noé e Abraão a forma que o Eterno acrescentou as demais coisas na vida deles. Na vida deles, em nenhum momento vemos eles parados.
esperando que tudo viesse pronto do céu. Pelo contrário, vemos erros e acertos por parte deles. Mas na vida dos dois aconteceram exatamente o que lhes foi prometido. Eu poderia fazer análises na vida de várias pessoas na Bíblia, mas esse conteúdo ficaria muito extenso. Creio que até aqui tivemos uma base muito grande para entendermos como as demais coisas nos são acrescentadas em nossas vidas. Eu quero compartilhar uma história que aconteceu comigo uma vez. Em uma das sociedades que eu tive nessa minha trajetória de vida, certa feita, um membro da igreja me chamou para fazermos uma sociedade em um empreendimento. Ele não sabia muito como funcionavam os processos administrativos, compras, precificação de produtos, gestão de recursos, tanto financeiros quanto humanos, fora outras coisas. Nos primeiros 6 meses que fizemos a sociedade, tive que analisar todos os processos no empreendimento e organizar departamento por departamento. Ele dizia que aquilo não era necessário. Diante de vários desentendimentos, resolvi permanecer com a comunhão entre irmãos, mas resolvi sair da sociedade. Ao buscar instruí-lo de como ele deveria proceder daquele momento em diante, ele me falou esse versículo que está em Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu, sendo muito sincero, eu não estava acreditando que ele estava falando isso comigo, pois eu sabia da gravidade que estava aquele empreendimento. Mas eu respeitei e ele resolveu não seguir as instruções que lhe havia dado. Resultado, após 3 meses, aquele empreendimento fechou. O que leva a fazer nós cristãos acreditarem que só pelo fato de irmos à igreja, todos os nossos problemas serão solucionados? Algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, dando embasamento na vida de 2 personagens que fizeram muito para a história da salvação chegar até nós nos dias de hoje. Como o Eterno trata com nós, seres humanos, acerca de solucionar as nossas necessidades básicas e depois que entendermos realmente o plano que Ele tem para cada um de nós, qual a estrutura que devemos seguir. Não adianta querermos reinventar a roda. Na nossa vida cristã, segue um processo natural. E esse processo existe uma participação ativa do Eterno para nos despertar para aquilo que já está disponível para nós. Basta aprendermos a acessar e desfrutar de tudo que Ele criou com uma finalidade: servir suas criaturas, que seriam os nossos antepassados e nós. Assim, vamos analisar o que realmente o Eterno está nos dizendo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vamos analisar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Para resolvermos esse problema, não podemos descartar sobre tudo que foi dito em todo o Sermão do Monte descrito em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Este versículo, que está em Mateus 6, versículo 33, está no meio do caminho. Eu gosto de resolver esses problemas de meio comparando o princípio. E os 2 homens que vieram ter um relacionamento de projeto milenar com Deus foi Noé, a pessoa escolhida antes do dilúvio, e Abraão, o nosso pai na fé. Conforme está escrito em Hebreus 11, versículos 7 e 8.
Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Assim, eu concluo esse conteúdo descrevendo exatamente como começamos. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, só conseguimos fazer isso se deixarmos Deus trabalhar em nosso caráter, na nossa moralidade. Não foi o Eterno que se distanciou de nós, mas nós é que distanciamos dele. E quando voltamos a nossa atenção novamente para ele, começa o primeiro processo. Resgatar primeiro o que tínhamos perdido, a moralidade segundo o que ele nos formou para ser, nos relacionamentos. Respeitarmos e cuidar daquilo que nos foi disponibilizados a cuidar. Eu não vou aprofundar nesse conteúdo sobre cada coisa que acabei de mencionar, pois o foco é resolvermos apenas o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus. Após passarmos pela primeira fase de restauração e voltarmos para sermos conduzidos de fato por ele, se revela em nós a imagem e a semelhança do Criador. Vemos que temos a capacidade de usar a nossa criatividade, espontaneidade e sabedoria para resolvermos problemas, buscar respeitar todos que estão à nossa volta e aceitar os fatos de forma sábia. O mundo está caminhando em uma direção, mas se eu não sigo os padrões deste mundo, não justifica ter os resultados que esse mundo tem de injustiça, escassez, ausência das coisas básicas. Não é isso que o Eterno tem para nós. Se você buscar mudar a sua realidade financeira, responda essas perguntas a si mesmo. Para que o Eterno te colocou aqui nessa terra com tanta criatividade e capacidade de resolver problemas, se foi apenas para você ser salvo? Se o Evangelho é somente para salvação, por que Deus não leva a pessoa dessa terra no ato que ele o aceita, os fatos, e reconhece que não tem outro caminho a não ser segui-lo? Pois, se é só sobre salvação, quando acontece esse reconhecimento da necessidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, conclui-se o objetivo de resgate. Observe, por trás de toda ideia e criatividade vem grandes prosperidades. Analise qualquer coisa que você gosta muito. Pense em algo que você gosta muito e muitas pessoas que você conhece também gostam. Quanto mais pessoas gostam disso que você pensou, mais prosperidade financeira tem aquele que criou isso. Então, a única forma que vejo sobre aplicar as demais coisas serão acrescentadas na sua vida se baseia o quanto você irá se dispor em resolver algum tipo de problema usando a sua criatividade e essa sendo direcionada por Deus. Nunca foi sobre cruzarmos os braços e esperarmos de forma passiva algo acontecer. Mas, em todas as análises que tenho feito, eu citei apenas duas. A primeira na vida de Noé, recebendo a ordem para usar sua criatividade e capacidade de resolver um problema. Fazer uma arca para ele e a sua família e os animais serem salvos. Depois, em Abraão, sair da sua terra para um lugar que ele não conhecia
para, através da sua criatividade e capacidade de resolver problemas, começar um projeto grandioso de ser chamado Pai da nossa fé. Assim eu termino esse conteúdo e espero que você tenha gostado. E compartilhe com seus amigos e familiares esse vídeo e busquem trocar ideias sobre o que estamos refletindo juntos aqui. E reflita sobre qual tipo de problema o Eterno quer te usar para você buscar soluções. Por trás de grandes ideias está muita prosperidade financeira. Por isso, nunca despreze a sua criatividade e capacidade de resolver problemas. Quem sabe eu serei o consumidor de uma grande ideia sua. Curta, analise e compartilhe esse conteúdo e deixe o seu comentário sobre o que você pensa sobre isso. Estou realmente interessado naquilo que você irá compartilhar conosco. Deixe sugestão de conteúdos que você queira saber sobre a relação que tem a Bíblia e dinheiro. Será que Deus realmente só quer nos ensinar o caminho de sermos salvos? Se for só isso, uma vez que já entendemos o plano de redenção, estaria consumado a proposta. Pense nisso. O meu nome é William Souza e eu ajudo cristãos a melhorarem os seus ganhos financeiros. Até o próximo conteúdo.